Olá pessoal, saudações! Estamos ao vivo, deixa eu me ajeitar aqui, deixa eu entrar em foco aqui. Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso perfil, @sigolíder360, o perfil do Instagram que é mais focado em liderança, em levar liderança para você. Você já deve ter percebido que eu transformei o perfil numa verdadeira escola de liderança, não é? Então eu espero que você esteja acompanhando tudo, aquilo que você consegue acompanhar. Se não, fica tudo gravado para você acompanhar depois, compartilhar, porque o nosso assunto aqui é um só: liderança. Como fazer com que as pessoas se tornem líderes. Líderes primeiro delas próprias e depois para liderar, não é? Liderar o seu departamento na empresa, liderar a própria empresa, liderar outras pessoas, liderar os seus estudos, o seu negócio, liderar a política, sim. Todos estes ambientes, todas estas situações da sociedade em que nós vivemos, o estudo, a política, o mercado, os negócios, as empresas, as carreiras, tudo isso precisa de liderança, não é? E hoje nós temos dois líderes, afinal de contas a live chama-se a Live dos Líderes, não é? Então nós temos dois, aproveitando essa nova formatação que o Instagram nos dá, de 3 pessoas conversando simultaneamente. Nós vamos usar pela primeira vez esse espaço aí de 3 pessoas conversando simultaneamente sobre liderança, cada um na sua respectiva área de atuação. Nós vamos ter aqui o Raimundo Neto, que inclusive já chegou. O Raimundo Neto já chegou e depois vem Paulo Sertec. Raimundo Neto, psicólogo, Paulo Sertec, doutor em educação e diretor da Sertec Consulting. E nós vamos falar sobre liderança, cada um no seu âmbito. Deixa eu chamar aqui o nosso convidado, colocar o nosso convidado aqui dentro da nossa live. Essa live também vai ficar disponível para você assistir, compartilhar. E o toque da nossa live aqui são os bastidores do sucesso profissional. Vamos convidar Raimundo Neto. E daqui a pouco chega também o Paulo Sertec. Poxa, eu não coloquei o comentário aqui, não é? Mas daqui a pouco eu vou colocar. Vamos aqui. Raimundo pede... Solicita sua entrada aí, Raimundo, por favor. Solicita sua entrada. E eu espero que hoje tenha muitas perguntas. Na live passada, que nós fizemos sábado, não é? Com a Damiana Chagas. Entrar ao vivo com Damiana Chagas foi... Poxa, um sucesso. A Damiana, que é uma expert em recursos humanos. Nós falamos, é claro, sobre liderança. Tá aí, Raimundo Neto. Seja bem-vindo, Raimundo. Tudo bom? E aí, meu caro, tudo bem? Tudo bem. Consegue me escutar e me ver tranquilamente? Tá muito bom, muito bom. Pronto, maravilha. Então, eu também consigo te escutar, te ver tranquilamente. Perfeito. E o Raimundo vai compartilhar a nossa live. E temos também Paulo Sertec, então seremos os três cavaleiros aqui da liderança, falando sobre liderança, cada um no seu perfil, não é? O Raimundo é um grande psicólogo, psicoterapeuta, Paulo um grande estudioso da educação, do treinamento, e nós vamos dividir esse espaço. Raimundo, você já fez live em 3? Essa é a minha primeira, hein? Não, eu tô estreando aqui com vocês, rapaz. Tô bem animado aí para essa live aí com 3 pessoas ao mesmo tempo aí. É, bem bacana. Eu também não tinha feito ainda. Semana passada eu estava comentando aqui antes de você entrar que eu tive uma live que foi excelente com Damiana Chagas, uma especialista em recursos humanos. Aliás, recursos humanos é uma das áreas que você também tem expertise, não é, Raimundo? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas você já pode se apresentar aí, Raimundo. Aproveita o espaço. Então, né? Essa parte é a parte mais interessante da conversa, né? Porque fica todo mundo esperando saber
que títulos nós temos, né? Assim, meio que para dar uma certa pompa no negócio, né? Então, gente, como bem falou aí o Danilo, eu tenho, né, me chamo Raimundo Neto, sou psicólogo, psicoterapeuta, né? Mais especificamente, trabalho já, estou entrando aí no 5º ano com atendimento em psicoterapia. Mas antes disso, né? Antes de ser oficialmente somente psicoterapeuta, eu trabalhei na área de gestão de pessoas, né? Bem dentro dessa de recursos humanos, em grandes empresas. Assim. Trabalhei em uma consultoria, então a gente prestava serviço para várias empresas. Então isso que foi lá no início, isso amplia a nossa possibilidade, né? De enxergar cada produto ou cada empresa, entender o que é que essa empresa precisa nessas pessoas que nós vamos, né, captar e recrutar, porque isso é também o que as consultorias de recursos humanos fazem. Né? Em seguida, eu trabalhei numa grande empresa farmacêutica, né? Então era uma indústria farmacêutica. Lá também trabalhava nessa parte de gestão de pessoas. E, por último, em um grande hospital em Fortaleza, né? E aí eu também tive essa oportunidade de conhecer um pouco mais esse mercado de hospital, né? Ver como é que é a dinâmica dessas pessoas da área da saúde, que é uma dinâmica totalmente diferente de toda a área do trabalho, assim, próprio tipo de escala de trabalho, não é, o estresse no trabalho, a responsabilidade. Imagina agora, hein, Raimundo? Tudo isso. Imagina agora com a pandemia, essa história toda aí, hein? Então é isso. Fora isso, né? Eu sei se está travando um pouquinho aqui para mim, eu não sei se está travando para vocês aí. Não, para mim não, para mim está tranquilo. Então, fora isso, né? Eu sou pai, né? Sou casado, já vai fazer aí. Ixi, se minha esposa estiver vendo, vai dar complicado aí. Né? Acho que 9 anos, vou fazer 9 anos de casado. Estamos indo aí para o 4º filho, que já nasce agora em maio. Maio já nasce aí a 4ª, né? Cecília está nascendo aí. E é isso, estamos aí. Nome lindo, viu? Nome lindo. Então, estamos aí. Esperando o Paulo entrar para a gente bater esse papo aí com todo mundo. Ele acabou de postar aqui, eu estou com o WhatsApp aberto aqui para qualquer informação de última hora aqui, e ele me perguntou se a gente entrou. Eu falei, já estamos aqui, meu amigo, batendo papo, estamos quase tomando uma cerveja juntos. Acabou de chegar, né? Pronto, vamos lá. Paulo Certec, da Certec Consulting, adentra a nossa sala aqui. Parece apertada, mas cabe mais um. Né? Esse retângulo aqui, parece que nós estamos bem apertados, mas cabe mais um aí. Muito bem, Raimundo, você fala de Fortaleza, assim como eu falo também de Fortaleza. Paulo, ele vai entrar aqui direto de São Paulo, né? Isso. Você é de Fortaleza, nasceu aqui? Sim. Filho de sobralense, rapaz, por isso que tem esse Y no nome, né? Então, assim, Raimundo com Y é filho de sobralense, com certeza, né? Com certeza, né? A cidade mais internacional do Ceará, né? Então... Quem é de fora talvez não entenda a piada, mas a gente que é de dentro aqui é piada nossa aqui, é piada. Depois vocês procuram aí, né? Depois vocês procuram a cidade de Sobral, a mais internacional do Brasil aí. Tem até um Arco do Triunfo lá. Vamos ver se eu consigo colocar o Paulo para dentro aqui, se ele está tendo alguma dificuldade. Bora lá. Continua nublado aí para os seus lados aqui, o dia todo chovendo, hein? Pois é, aqui foi o dia de hoje, né? O feriado, que também é feriado só aqui em Fortaleza, né? O feriado de hoje foi bem chuvoso aqui. É verdade, é um feriado local, não é? Ao mesmo tempo, nós temos uma grande comemoração religiosa, não é? Sim. Sobre a anunciação de Nossa Senhora. Daqui a 9 meses teremos o Natal, não é? O nascimento de Cristo. Exato, então é um dia importante para se comemorar, né? Nacionalmente. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu estou aqui com Kelly Franco. Kelly, se é a Kelly que eu estou pensando, ela está aqui antenada com a gente direto dos Estados Unidos. Eu tenho aqui a Damiana Chagas. Damiana, estava falando sobre nossa live da semana passada. Quem mais aqui? A Dila Salles, Tiago, entraram.
Só não consegue entrar o Paulo Sertec. O que você está vendo com o Paulo Sertec? Deixa eu ver se tem alguma informação dele aqui. Não, não tem nada. Mas Aqui ele o Paulo entrou, não hein? Ele postou nada. entrou. Eu vi, ele entrou. E. Aí, ó. Ah, tá aqui, Paulo. Visualizar o Paulo. Paulo, vamos agora entrar em 3, 2, 1. Entra aqui o terceiro. Pronto, já dividiu de novo aqui. Opa, Paulo Sertec. Apareci, não é? Apareceu, estava procurando você aqui. Raimundo chegou. Perfeitamente. Como é que está aí Se eu Como é que está São colocar Paulo? na horizontal, aparece bem ou fica ruim? Não, você aparece aí quase caindo, rapaz. É. Maravilha. Maravilha. Tem que ser assim, em pezinho, em pezinho. Então, agora oficialmente, boa noite a Raimundo Neto, boa noite Paulo Sertec, que fala direto de São Paulo, Raimundo fala aqui de Fortaleza junto comigo, e você que está em outros lugares, acompanhando a nossa live de líderes de hoje, que temos um tema bem provocador, os bastidores do sucesso profissional, só que, como nós estamos no perfil mais líder do Instagram, que é o @sigolíder360, eu trouxe Raimundo e trouxe Paulo Sertec para falar sobre liderança nos seus respectivos ambientes profissionais. Raimundo Neto, como já se apresentou, é um psicólogo, psicoterapeuta, e Paulo Sertec é diretor da Sertec Consulting, que é uma... Bom, é melhor o Paulo se apresentar. Paulo, se apresenta, porque o Raimundo fez essa apresentação dele, não é? Apresenta Consulting e apresenta-se. Perfeitamente. Olha, eu sou engenheiro mecânico de graduação, depois eu fiz um mestrado em tecnologia e desenvolvimento e fiz um doutorado em educação. O meu foco no início da profissão foi projetos industriais, automação industrial, implantação de qualidade nas empresas. Depois, eu tive trabalhando muitíssimo tempo em desenvolvimento de competências humanas, comportamentais, para a implantação das ISO 9000, na época da grande, enfim, avanço da qualidade total no país. Então, toda a parte comportamental fazia trabalhos em parceria com outras pessoas. E depois, no magistério, coordenação de cursos, e assim fomos nos encontrando, inclusive o Danilo foi grande companheiro da mesma faculdade onde nós trabalhamos. Hoje, nós continuamos desenvolvendo o trabalho de consultoria, capacitação e desenvolvimento de pessoas, através dessa empresa que eu fundei. Então, é a Sertec Consulting and Mentoring, e estamos trabalhando com alguns produtos, mas o carro-chefe é um programa chamado Liderando em Tempos de Crise, feita, apropriada para esse período que nós estamos passando, dentro do período da Covid, e também pensando em todas as dificuldades que nós vamos poder encontrar, ou vamos encontrar ao longo do tempo na sequência. Aproveitando que a palavra está com você, então, Paulo, daqui a pouco a gente escuta Raimundo Neto também, mas quais são os grandes problemas que você vê com a pandemia, já completando um ano? Quais são esses grandes problemas profissionais que as pessoas estão enfrentando, todos os profissionais, né, independente da área de atuação, quais são esses grandes dramas profissionais que as pessoas, e pessoais, é claro, também, porque nós estamos falando de uma pessoa que tem a sua vida particular, sua família, e tem a sua vida profissional. Quais são os grandes dramas que você vem encontrando aí nos seus alunos, nos seus clientes? Boa pergunta, Danilo. Então, o que eu tenho visto assim, o primeiro que choca, mas até hoje estava conversando com um empresário que tinha uma rede de lojas, ele tinha 3 lojas, fechou 2, e aquela que ele tem está trabalhando, uma loja que vende produtos muito específicos na área de roupa, né, tecido, moda. Então, está com vendas a 10% do que ele tem. Então, isso daqui é uma situação momentânea, está lutando para vencer, e então nós encontramos aí, dentro da área de serviços, um grande problema. Então, nós estamos encontrando dificuldades, o problema do desemprego, e as pessoas que já tinham um negócio, uma atividade, com as dificuldades próprias para isso, saber
como se comportar diante dessa situação. Isso é um dos lados, né? Eu acho que aí, existem outros aspectos que eu poderia abordar, mas o que está me chamando mais atenção é a questão do desemprego, a questão do bom profissional, que acaba tendo reduzido a sua jornada e tem pouco rendimento, ou está desempregado, ou ainda está procurando alguma coisa para completar a sua renda, coisa do estilo. Então, por isso, nós estamos tendo dificuldades em todos os campos, né? Como parece, aí está, enfim, a dificuldade mais geral. Ô Raimundo, isso aí impacta diretamente no teu trabalho de psicólogo, não é? O Raimundo parece que está tendo probleminha de internet. Raimundo? Parece que está travado lá. Raimundo, você consegue escutar? Ele está sem áudio. Pronto, Raimundo, pode falar. Não, você está sem aí. áudio. Estou achando que está travando tudo. Será que está? Está travando, está travando. Não, agora eu estou escutando. Estamos escutando você. Você conseguiu escutar minha pergunta para você? Tá, eu vou falar. Tá. Ficou tá sem bem áudio. ruim, assim. Eu vou dar uma olhada aqui, eu vou pedir só sair bem rápido e já é problema com a internet aqui. Pronto, perfeito, Okay? perfeito. Eu continuo com o Paulo aqui. Eu posso dar uma complementada, Danilo? Claro, então, vai lá. Eu estou verificando entre os profissionais que estão procurando as nossas mentorias, entre aqueles que são mais jovens, né, que eu estou até trabalhando o conceito de formação de pessoas dentro desse programa, pessoal entre 25 e 35 anos, mas no início da carreira nós estamos vendo aí muita dificuldade na inserção profissional ou ainda a dificuldade que estão encontrando para ganhar o suficiente para iniciar uma vida profissional, que aí a pessoa supõe montar uma família, fazer a sua vida normalmente. Então está havendo uma minusvalorização do profissional. Então isso daí também eu acho que é um outro problema grave, especialmente para aqueles que estão se formando, né? Que seria uma grande quantidade de pessoas que estão começando a se inserir na vida profissional de uma forma mais... Quer dizer, 25 anos já a pessoa já está formada no curso superior, pelo menos 2 anos, 3 anos, e aí nós temos essa dificuldade, uma dificuldade me parece relativamente grave. Então... Estou colocando o Raimundo aqui de novo na nossa sala, ver se ele consegue entrar, mas realmente é um grande drama. Aliás, é um drama histórico, não é? A economia brasileira conseguir absorver todos os novos profissionais. Raimundo, conseguiu? Entrou aí? Voltamos. Pronto, agora está em alto e bom som. Agora estamos ouvindo muito bem, perfeitamente. Pronto, viu? muito bem, melhorou 1000%. Raimundo, Paulo colocou a questão de que as pessoas estão sofrendo, literalmente. Ele citou o exemplo, você deve ter escutado, não é só relembrar aqui, o exemplo de um empresário amigo dele, que vem passando por grande apuro financeiro, fechando empresas e tal, e as pessoas que não estão conseguindo, jovens inclusive, que não estão conseguindo o seu primeiro posto no mercado profissional. E isso, eu disse a você, impacta diretamente na sua vida de profissional como psicólogo, né? Sim. Nós temos uma questão que é fundamental aí, nesse momento que nós estamos vivendo, que na verdade já está vivendo há 1 ano, né? Se nós formos parar para avaliar, já comemoramos aí 1 ano nessa condição, é um fator importante que é a insegurança. Nós não temos condições de fazer previsões futuras, não é? Então, o que é que acontece? Se você está entrando no mercado de trabalho numa condição como essa atual, você fica realmente perdido. Porque você não sabe se as empresas têm capacidade de absorver, né, a sua categoria. O que se escuta são empresas que, na verdade, estão fechando, como o próprio Paulo trouxe aí o exemplo do amigo dele, e nós ficamos sempre na incerteza.
E o que é que isso gera né, no fator comportamental? Quando não temos segurança, a gente começa a perder sentido, a perder rumo. Né? E aí fragiliza a condição humana mesmo. Né? Nós ficamos em uma condição humana muito frágil, porque a gente não tem, por mais da capacidade, né? Às vezes pessoas com currículos muito fortes, né? Doutorado, mestrado e tudo mais, mas infelizmente, por uma questão, né, social, uma questão aí de saúde, né? Tem enfim, assim, uma questão política, uma questão social, uma questão de saúde, você fica à mercê dessa incerteza. Então, assim, o que é que vai acontecer comigo? Né? Então, ter profissionais, né, como você, Danilo, como o Paulo, que trazem, né, essa capacitação para essas pessoas é importante, né, porque vai direcionando, dá um certo sentido, porque o que se falta, o que nós não temos hoje condição é de apresentar uma possibilidade. Essas pessoas estão sem possibilidade. Né? Isso é o que infelizmente está acontecendo aí. O mercado inflado, sem possibilidade para ser absorvido aí, esses profissionais todos que estão aí. Então agora o problema Raimundo, isso... é como a gente falar de sucesso profissional. Então, o que me parece assim que há uma primeira frente de batalha, que é não deixar que esse clima de negativismo, esse clima completamente desmotivador, acabe prejudicando. Em primeiro lugar, tem pessoas jovens que estão se inserindo no trabalho, se posicionando. E também pessoas que já estão avançando acima dos 50 anos. Hoje nós estamos com uma população acima de 50 anos de idade aumentando. Nós estamos, segundo um dado do ano passado, 30 milhões de pessoas já no país inteiro que estão em idades acima de 60 anos e que representam... E trabalhando. Agora, trabalhando. Então, tem toda essa questão que está crescendo a longevidade, há uma maior vida de profissionais mais antigos, digamos, e, ao mesmo tempo, por um lado, você tem essa pressão do desemprego pela questão da economia. Então, eu estou me posicionando nessa live no seguinte sentido, porque o que ainda podemos fazer para minimizar aquilo que está sendo uma grave doença que está adquirindo o Brasil inteiro e especialmente profissionais que têm alguma categoria de especialização ou de preparo, como se inserir na vida profissional, dada a diminuição da nossa competitividade ou das ofertas de emprego. Então, isso me parece muito importante. Segundo você, Raimundo, então seria dar sentido à vida das pessoas. As pessoas precisam de um sentido, né? Porque, na verdade, se nós formos parar para pensar, culturalmente, o Brasil ele está todo voltado para a capacitação universitária. Né? Então, as pessoas... Lembra que no início da nossa live eu falei... O bacharelado, né? Isso. Ter um bacharel na família. Isso, né? Então, assim, eu até brinquei no início da live, né? Deixa eu falar do meu título aqui para meio que dar uma certa autoridade. Por quê? Porque culturalmente nós somos, né, preparados para uma cultura do diploma, certo? Do diploma. Aí o que acontece? Na realidade que nós estamos vivendo, que é uma realidade que praticamente não se sabe quando vai se encerrar, as pessoas começaram a entender que há uma necessidade de fazer algo. Eu preciso fazer. Então, quando a gente lembra lá no passado, né, que as pessoas trabalhavam, existe uma relação diferente entre trabalhar e ter um título. Porque hoje o que é que importa?
é eu ter um título. O trabalho, ele é secundário. Eu passo 14 anos da minha história dentro, né, tanto da escola e depois da universidade, e tendo a certeza de quando sair da universidade, esse papelzinho timbrado vai me dar uma porta de abertura para o mercado de trabalho. Só que me parece que esta pandemia mostrou que não funciona bem assim, né? Então, o que a gente precisa entender? Há uma necessidade de de uma reformulação nessa ideia. O que é que eu preciso fazer? Será que é efetivamente somente o meu título, ou eu preciso, de certa forma, ter uma utilidade para a sociedade? Né? Eu tenho um dever a cumprir na sociedade. Né? Então, assim... Além de consumir, né, Raimundo? Além de consumir, a coisa é muito mais profunda, né? A gente tem que ir muito além disso tudo que a gente está vendo ainda aí. Principalmente na condição que nós estamos. Porque é uma circunstância que me parece que não tem tanta saída de pronto. Né? As empresas não conseguem investir o suficiente agora. Não dá para pensar nisso. É por isso que a informalidade ela está ganhando espaço. Né? E aí, condições como microempreendedores individuais, né? Que você acaba ampliando a possibilidade das pessoas continuarem exercendo uma atividade. Porque é isso que vai gerar recurso. Não é simplesmente o diploma que vai me gerar recurso. Eu concluo a graduação, eu saio com o papel na mão, lá debaixo do braço, mas e aí? Eu vou ser só um graduado, um especializado, um mestre e um doutor? Eu preciso tornar isso útil. E é essa nova condição precisando se adequar. Né? Paulo, com os mentorandos dele, tanto você também, Danilo, a gente precisa trazer essa possibilidade dessa capacitação para essas pessoas de, olha, há um caminho. Contaram a vida toda para a gente que o único caminho era esse, mas parece que precisa abrir um outro caminho. Né? Uma das alternativas que a gente tem visto alguns bolsões é essa questão. A pandemia gerou, em geral, dificuldades e várias áreas cresceram e se desenvolveram. Entre elas está toda a questão da digitalização. Então, nós encontramos aí todas essas empresas que estavam aí esperando demandas na área de digitalização, logística, desenvolvimento de plataformas, o pessoal do software, o pessoal desses programas específicos, né, para atendimento de clientes, tudo isso teve uma pressão por necessidade de um aumento de trabalho para esses profissionais. Então, de fato, também, eu tenho visto um aumento de aplicações, inclusive startups, um boom de startups nessa área da digitalização e também daquilo que a gente chama da produção ou do desenvolvimento da indústria 4.0, que é da internet das coisas. Então, foi o grande momento da expansão desse mercado. Então, eu não sei como é que vocês estão notando isso, mas eu vi 3 situações, só de exemplo, na área, por exemplo, de agronegócio, startups que têm bombado em termos de aplicativos que diminuem consumo de água, aplicação de inseticidas e coisas do estilo. Então, nós estamos vendo que a inovação, uma saída evidente que não vai ser a saída para todos, mas, de alguma maneira, a pressão desse estado de coisas nos gera uma tomada de posição como profissional. Eu não posso ficar contente com a situação atual. Então, tomada de decisão, inovar na sua própria carreira,
inovar, vamos dizer, no próprio trabalho. Temos que encontrar fórmulas, maneiras de nós podermos sobreviver por um lado, crescer por outro lado e abrir horizontes para um sucesso profissional, que seria essa a proposta aqui do tema, né? Quais são esses bastidores? Nós temos os bastidores das empresas que estão aproveitando a dificuldade ou transformando a dificuldade num campo de novas formas de acesso aos clientes, consumidores. Vamos ver. Aqui tem um comentário, meus caros. Comentário, deixa eu ler aqui. Damiana Chagas, nossa querida Damiana, vemos muitas pessoas com muitos títulos, fazendo referência ao comentário do Raimundo, mas sem prática. A Damiana, que é uma expert em recursos humanos, deve vivenciar isso, de encontrar muitas pessoas com muitos títulos, mas não tem prática na profissão. Na maioria das vezes, as faculdades não preparam para a prática, preparam somente, ou tão somente para a parte mais teórica, e como vocês estão dizendo, nós precisamos nesse momento de muita prática, temos que praticar a coisa. Raimundo, infelizmente, caiu aqui, mas daqui a pouco ele deve voltar. Paulo, como liderar, já que é um produto da tua consultoria, como liderar, então, na crise? Umas saídas, você e Raimundo apontaram aí que é a inovação, né? Como liderar na crise? Já que é uma crise inédita, né? Começa por aí. O gancho da própria pergunta, né? Quem é que fez a pergunta mesmo? Qual que é o nome? Damiana Chagas. Então, aí entra, com certeza ela já domina esse assunto, seria chover no molhado, mas a ideia é que nós precisamos desenvolver um corpo completo de competências que, em parte, se adquirem por via da graduação, do ensino formal. O ensino formal ele não tem condições, ou sempre estará em falta no desenvolvimento de algumas competências que seriam os conhecimentos, provavelmente os conhecimentos de ordem teórica, ela é exímia em transmitir isso daí, se tem bons professores, tudo isso. Então, eu não vejo outra solução, porque aonde tem dificuldade, aonde faz falta experiência, vai ser preciso buscar um conhecimento, qualquer que ele seja, mesmo o know-how, o conhecimento a partir da prática, vai exigir conhecimentos teóricos que se acoplam a uma prática diária. Os cursos de medicina, eles já ofertam as residências, não é? Então, os cursos praticamente todos oferecem ou tem a pessoa que fazer estágio, mas aí está o grande campo de atividade para se potenciar esse preparo. São os estágios e também essas vivências. Eu imagino, eu tive a experiência, acho que o Danilo também tivemos experiência, do programa de empreendedorismo, né, das empresas júnior dentro das faculdades. Então, quando você me pergunta da liderança, desenvolver líderes, eu vi o crescimento na capacidade de liderança, de decisão, de trabalho em equipe, de alunos do curso de engenharia e curso também de administração de empresas, mais ou menos no meio de engenharia de produção, engenharia mecânica, as engenharias e administração, mais ou menos no meio do curso, através de um programa de capacitação em termos de competências de liderança, nós vemos brotar muita iniciativa, muita capacidade de inovar e muito desejo, fome de dar certo profissionalmente. Então eu vejo que existe aí formas, maneiras de se potenciar. É evidente que como tratar tudo isso de uma forma orgânica é difícil. Então, está aí o enigma, né? Cada um de nós, dentro da sua atividade, eu nas minhas consultorias ou mentoria, eu vou fazendo trabalhos que hoje está se referindo a pessoas, né? Desenvolvimento de pessoas, mas também há oportunidade de trabalhar em grupos de empresas, grupos focados em que a gente desenvolve equipes. Mas é uma alternativa. Raimundo, sim. Como a psicologia, Raimundo, pode influenciar positivamente no desenvolvimento da liderança
nas pessoas, já que, pegando o gancho do Paulo, nós estamos vivendo uma crise inédita, e as pessoas precisam liderar, a começar por elas próprias, inclusive as pessoas estão trazendo o trabalho para dentro de casa, o home office. Então, como liderar tudo isso, Raimundo? Então, o que a gente precisa pensar de partida, né, nessa liderança? É que nós estamos nos relacionando com pessoas, né? E ao nos relacionarmos com pessoas, diferentes de estarmos só pensando como máquinas, essas pessoas, elas também têm um papel fundamental neste processo. E eu, como líder, eu preciso entender os meus liderados, né? O grande problema que nós temos é que nós perdemos essa sensibilidade né? Eu não sei se eu estou conseguindo chegar para vocês, que está travando aqui a imagem, não sei se vocês me ouvem. Está travando um pouquinho. Mas estamos te ouvindo. Melhorou agora. Continua, pode continuar. Está sem áudio. Eu não sei porque está acontecendo isso, cara, mas você me escuta? Está escutando. Eu estou te escutando perfeitamente. Então, por que a gente precisa voltar, retomar as relações pessoais, né? O que as empresas querem são pessoas mesmo. Pessoas capacitadas, mais pessoas. A gente, às vezes, acaba criando, né, mecanismos que olham para pessoas como se fossem, não é, objetos ou máquinas. Então, primeiro que há um certo mito de que considera que todos nós somos iguais, né? Isso já é um problema de partida, porque assim, nós não somos iguais. Há uma individualidade que é interessante de se pensar, porque assim, eu não posso imaginar que eu sou igual a vocês dois, por exemplo. Há uma experiência nos dois, há uma história nos dois que nos diferenciam já de partida. Então, quando eu começo a universalizar as questões das relações, eu perco a sensibilidade de lidar com gente, né? E isso desfavorece aquele contato de você perceber que o seu colaborador está precisando de uma ação mais efetiva sua e não a sua equipe inteira. Entende? Às vezes a gente acaba se relacionando muito mais com equipes do que com pessoas. Então a gente trata os diferentes como iguais e eles não são iguais. É uma boa provocação isso aí para os líderes, né? Então, isso é que é importante, né? Perceber que na sua equipe, né, existem pessoas, existem histórias, temperamentos que funcionam sempre diferente, tá? Então, o líder ele tem essa responsabilidade de olhar para os seus liderados, né, olho no olho e perceber do que a minha equipe precisa, óbvio, de forma global, né? Eu olho a minha equipe de forma global. Mas em seguida, quem é a minha equipe? Aí eu começo a olhar pessoalmente para cada um. E aí sim, eu acho que eu travei de novo. Tá travando, infelizmente. Mas voltou. E aí tem essa coisa que a empresa, a organização, ela se desenvolve capacitando as pessoas e para que elas deem o melhor. Então, tem uma série de campos que podem ajudar a alavancar soluções, né, para essa crise. Então, nós estamos vendo aí várias áreas, né? Me chamou muita atenção, por exemplo, esse período de crise, que já vem bastante longo. O Magazine Luiza teve várias ações, enfim, olhando aspectos assim do desenvolvimento que teve, de parcerias, de envolvimento de pequenos empreendedores que participaram, inclusive, das
como colaboradores, né? Para poder começar a vender. Então, ela teve uma grande expansão em toda essa no marketing digital. As vendas online cresceram. Delivery. Essas possibilidades. A inovação, ela tanto. Então, Ter nós estamos ter a capacidade de inovar, né? Sim. de inovar. Então, há uma pressão cada vez maior para essa mudança, uma nova atitude. Agora, a pandemia está nos fazendo também ter que olhar pelo lado solidário, colaborativo, responsabilidade social, a preocupação pelos outros, cuidado do meio ambiente, as questões de como lidar com as questões de higiene, de saúde. Saúde, aí entra também o que o Raimundo pode nos falar, a saúde também mental, não é? Porque esse esquema de trabalho à distância, e parece que em algumas áreas as pessoas ficam tremendamente esgotadas, né? Com um trabalho à distância e praticamente isoladas, né? Então, está havendo necessidade de muita inovação. É um bom bastidor esse aí para você comentar, Raimundo. Sim. O que é que nós somos seres de relações? A gente precisa compreender isso, tá? Mas de todo mal a gente consegue extrair um bem, né? O que é que aconteceu, por exemplo, na condição da pandemia, que favoreceu muitas áreas? O que o próprio Paulo já trouxe, né? A inovação da tecnologia. Então, por exemplo, o caso da telemedicina, de atendimentos online. Hoje, por exemplo, né, no meu Instagram sobre isso. É feriado em Fortaleza, mas eu tinha atendimento, eu atendo o Brasil inteiro. Então, assim, antes da pandemia, eu já atendia online, né? Mas na condição, isso favoreceu e ampliou muito mais. Então, pessoas que, por exemplo, no interior de Minas Gerais, como eu tenho pacientes no interior de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, o Brasil inteiro, esse contato, ele vai favorecendo. Então, o que é que implica, como eu falei anteriormente, por sermos das relações, né, constituídos dessas relações, o impacto sem medida de só contato online, isso efetivamente vai prejudicar, né? Isso efetivamente vai prejudicar. Por isso que as pessoas, um ano depois, você vê, né, algumas pessoas já não mais conseguindo administrar essa relação de ter que ficar em casa o tempo todo, né? As pessoas buscam fazer qualquer coisa para poder dar, né, essa nova existência, essa condição de existir mesmo com outras pessoas, né? Porque isso Exageram no tempo de trabalho, né, Raimundo? Também podem passar, além das horas de trabalho necessárias, o camarada trabalha o dia todo, entra à noite, não tem limite, não dá atenção para a família e tal. Então, o que acontece? Você começa a desordenar a nossa capacidade de ser gente, cara. É isso que está acontecendo. A gente começa a virar um buscador de negócios, um buscador de trabalho, entendendo que nós temos, né, por exemplo, home office. Nós temos uma família que nos espera lá, fora da nossa sala do home office, né? Então, nós temos familiares que estão também na mesma condição, que nós esquecemos de, por exemplo, fazer uma ligação para eles. E aí, como é que você está? Como é que está a tua história aí, nessa condição aí? Né? Então, perde-se
sensibilidade para o humano e a gente vive só isso aqui. Né? Então, Muito perigoso isso. Exato. Então, por isso que existem números, já existem dados específicos de aumento de suicídio, o aumento da ansiedade, o aumento da depressão, por essa condição. Primeiro, de insegurança. Eu não sei até quando isso vai durar. E segundo, cadê as pessoas que eu me relaciono? Né? Onde é que estão as pessoas? Cadê os meus amigos que eu toco, que eu vejo, que eu entende? Que eu me constituo a partir dessas relações, né? Então isso é um problema que a gente, né, como eu falei, há um bem nesse problema. Nós antecipamos aí talvez uns 15 anos de tecnologia nessas áreas da saúde, né? Telemedicina, atendimento online, videoconferências e tudo mais, que vai favorecer sim, né? Mas só isso, aí a gente começa a ficar preocupado, porque isso vai ter um impacto social gigantesco. Agora, eu queria Paulo, isso vai permanecer? Colocar um outro ponto, também de uma situação prática. Não vou citar empresa, não vou citar nome de pessoas, mas um cliente em que eu noto isso que se repete mais ou menos com alguma frequência, essa faixa dos 40 anos de idade. Então, as pessoas, elas começam a olhar o seu salário, começam a olhar os colegas de turma, onde é que estão posicionados, uns fizeram concursos, estão bem posicionados, outros já são gerentes ou diretores de empresa, mas o que parece que isso é uma corrida, é como se fosse uma corrida assim, de São Silvestre, né? E que tem um pelotão de frente, né? Que vão se posicionando bem, e a pessoa está ali com os 40 anos e começa a ter o seguinte raciocínio: puxa vida, eu estou sentindo que eu estou ficando para trás. Mas esse negócio dos 40 está ocorrendo com os 30, com os 35, uma sensação de que eu estou ficando para trás. Veja, por exemplo, uma pessoa mais jovem, com 2 anos de formado, vendo que na sua própria empresa, um setor ou uma área está muito mais produtiva, muito mais aquecida do que outra, então ele vai vendo que aqui, não, quer dizer, eu estou ficando para trás. Então aparece, para mim, está aparecendo, evidente que eu tenho que trabalhar para desenvolver pessoas, orientação através do mentoring, e ver, eu sempre estou notando que a solução vai passar, ainda que não seja remédio para tudo, mas é condição, me parece, um dos itens é capacitação, desenvolver forças, desenvolver capacidade de alavancar oportunidades onde se está, naquela própria empresa. Deixa eu dizer assim, mas normalmente eu coloco a questão para as pessoas da seguinte maneira: bom, pensa você na tua empresa, pensa em você numa outra empresa, no mercado, pensa você empreendendo. O que está faltando? Quais são as oportunidades? Quais são as dificuldades? Quais são as lacunas? O que é possível fazer? E projeta um objetivo a modo de exercício e vê que qualidades, que capacidades faltam. Eu não sei trabalhar em equipe, eu sou um cara muito técnico, eu não tenho capacitação digital, eu sou um imigrante digital e estou um pouco fora desse mercado. Então, a pessoa... Temos casos, por exemplo, em empresas que tiveram que digitalizar absolutamente tudo, especialmente na área tecnológica, que tiveram caras que não se adaptaram. E só uns 20% é que se safaram dessa, que foram atrás de capacitação e poder utilizar novos softwares que, infelizmente, nós vamos encontrar isso cada vez de uma forma mais intensa. Aquilo que pode ser feito agora por um software inteligente, né, pela inteligência artificial, definitivamente o ser humano vai ficar para trás, porque aquilo lá era excessivamente burocrático, excessivamente repetitivo. Veja, até escritórios de advocacia estão tendo essa água está batendo, quer dizer, há muitos processos, muitas petições que são a mesmice de sempre. Então, aquilo
é copiar e colar, não é? Na verdade. Então, nós temos aí uma reflexão importante para fazer e que o trabalho repetitivo, cada vez mais, o trabalho pouco inteligente, vai deixar espaço para a máquina e aquele que não se capacita vai ficar, vai ter que procurar outra coisa, ou então fica na informalidade, não é isso? Tem que ter a capacidade de ler o mercado, né? A capacidade da autoconscientização sobre tudo que está acontecendo ao redor dele, que é uma capacidade que deve ser construída nas pessoas, deve ser construída através de uma mentoria, através de um auxílio de um psicólogo, ou seja, não é uma coisa que para a maioria das pessoas seja natural, essa capacidade de fazer a leitura daquilo que o rodeia, né? Um minutinho só aqui, que eu tenho algumas pessoas, tem o João Pedro, tem a Rafael Vieira, a Damiana Chagas, concordando aqui com o nosso querido Raimundo Neto, é verdade. E essa capacidade, Raimundo, fazer com que as pessoas enxerguem o que está acontecendo ao redor dela e tentar tirar disso alguma coisa boa, também não é fácil, né? Precisa de ajuda. Né? Então, Danilo, um fator importante que nós precisamos entender, nós temos uma responsabilidade. Isso é fundamental. Tá? Geralmente, o brasileiro está acostumado com a culpabilização. Né? Assim, sempre a justificativa ela vem primeiro. Né? Então, brilhante, o Paulo trouxe os exemplos aí, né, de a equipe está melhor, a outra equipe está melhor, né? Então, assim, aquela grande máxima, né, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. Então, o que é que, quando eu me posiciono dessa forma, o que é que acontece? Eu perco a capacidade de perceber o que é que a minha grama precisa. Será que ela está precisando de um corte? Será que ela está precisando de vitaminas? Será que ela está precisando, entendeu? Qual é o insumo que a minha grama está precisando? Porque o meu olhar, ele não está para a minha responsabilidade. Ela está olhando sempre, né, para aquilo que está lá fora. Né? Então, o que é que isso faz? Primeiro, demonstra a imaturidade a nossa imaturidade. Porque se eu fico sempre responsabilizando alguém, ou a empresa, ou um software, ou eu vou ficar para trás. Não é que os meus colegas estão indo para frente, é porque eu estou ficando para trás. Como o Paulo bem disse, eu preciso me capacitar, eu preciso encontrar ferramentas para que o mercado me absorva. Não é um movimento de eu vou absorver o mercado. Não, não. O mercado é muito mais amplo do que eu. Entende? Então, assim, o que mais se faz hoje é buscar esse amadurecimento. As pessoas precisam amadurecer. Entender que há uma responsabilidade. Não dá mais, cara. A gente está num tempo que não dá mais a gente ficar culpando o nosso chefe, culpando o sistema, culpando. Entende? Não dá mais para fazer isso. Por quê? Porque o mercado ele precisa dessa flexibilidade. Eu preciso me posicionar dizendo assim, olha, o que é que eu vou fazer? Ah, mas meu colega não está dando. Opa, tá. Mas o que é que eu preciso fazer? Entende? Então, eu não sei se eu travei de novo. Eu começo a falar. Está travando, mas... Eu aproveito o espaço, Raimundo, para comentar situação de profissionais na área de tecnologia de informação, engenharia de computação, a área de administração de empresas, que tem grande versatilidade, né, e aplicação para várias áreas. Eu estudei estou preparando um curso sobre essa quarta revolução industrial, o módulo de pós-graduação, e me chamou a atenção 3 cases interessantes, bastante recentes, de gente jovem que começou já durante o curso de graduação superior, começaram atividades de startup
tiveram, enfim, umas balizas, mas todos eles da área provenientes do interior de várias cidades, tanto de Minas, como de São Paulo, como de Bahia, e junto com as suas universidades, eles começaram a pensar de uma forma um pouco diferente do agronegócio. Então, o que aconteceu? Veja a mentalidade. Olha, se a gente for conversar com os caras mais velhos, seus pais, seus tios, o pessoal que ficou, porque a expectativa é que todo mundo vá embora do âmbito rural, então eles falaram, nós vamos voltar. Só que começaram a conversar com gente mais jovem, e não com pessoas mais velhas. E começaram a falar desses softwares que melhoravam a produtividade, inclusive automatizavam sistemas de higienização para a tirada do leite, coisas do estilo. Então, cada um com a sua startup, mas o que chama a atenção, que um garoto desse, eu chamo garoto porque eu tenho 66 anos, né? Um garoto de 25, 27 anos, já tem de pequenos empresários, de 100 empresas, 100 unidades agrícolas como clientes, em toda uma área. O outro com 150, outro com... Então, bombando nesse sentido. Não havia... Você vê, o inovador, ele gera riqueza em muitos lugares onde não havia nada. Ali não havia. Então, ele está botando, na realidade, tornando produtiva uma área que não tinha tal valor agregado. E através de sistemas de software, e não só o software, porque esse rapaz da área de administração de empresas, ele não entende de tecnologia de informação, mas está antenado, sabe perfeitamente onde conectar, e aí é o trabalho interdisciplinar. Esse eu chamo a atenção também, que sozinhos nós não conseguimos atingir esses resultados que se espera, especialmente diante dessa dificuldade tão grande que estamos passando. Bom, fica aí para comentar. Perfeito, por isso ficamos nós não estamos sozinhos, eu estou aqui com vocês, Paulo e Raimundo. Infelizmente a nossa live já está com seus minutinhos finais. As lives, elas são bem rápidas, principalmente quando o assunto é muito bom e quando o assunto é muito bom e quando as pessoas são muito boas naquilo que falam e que apresentam, aí passa voando, não é? Então, as considerações finais, Raimundo e Paulo Certec. Então, eu já pego a palavra, eu agradeço o convite do Danilo Ramalho, nós já nos conhecemos há bom tempo, e o Danilo, sempre como um bom entrevistador, jornalista, um especialista em liderança, em marketing político, então está de parabéns. Nós pensamos, quando costuramos essa ideia, fazermos aí umas lives sucessivas. Então, inicialmente, a abertura com o nosso querido Danilo, depois eu já não sei quem será o próximo, que será o titular, convidando outras pessoas, e vamos sempre destacando um assunto, um tema que esteja mais vivo, mais vital. Então, eu agradeço a ideia, foi a ideia do Danilo, fazer nesse formato, eu gostei bastante, e agradeço também todo o pessoal que está participando, e vamos criar essa corrente positiva, né, e tentar ver caminhos, soluções, possibilidades para que haja verdadeiro sucesso na vida de profissionais tão bons como nós temos à nossa volta. Meu caro Raimundo Neto. Raimundo travou. Deixa eu ver como Voltou. é que tá. Preciso melhorar a minha tecnologia aqui, cara. Eu não estava atendendo, de repente a tecnologia está me atrapalhando. Como é que pode, né? Então, queria muito a Damiana falou que é a chuva, Então, queria agradecer realmente aí o convite, né, Danilo, Paulo, pela parceria, e estamos aí, o que a gente puder favorecer, principalmente nesse momento, né, em que as pessoas estão precisando desse caminho, né, de uma condição de quase que de esperança para tocar. Então a gente está aqui aí para ajudar realmente, tá bom? Então contem sempre comigo. Espero que a gente logo já faça outras lives aí para ajudar tudo.
Obrigado pelo convite. Com certeza. E eu quero agradecer também a Yasmin, a Damiana Chagas, a Vera, o João Pedro, todos eles passaram por aqui, o Vieira Lima, esse pessoal todo que acompanhou a nossa live. Muito obrigado. A live continua disponível, será passada também para o Raimundo e o Paulo, para os seus respectivos públicos, e a gente se vê falando sempre de liderança aqui no Siga o Líder 360. Obrigado, Raimundo. Obrigado, Paulo. Fiquem com Deus. E até a próxima live, se Deus quiser. Tchau. Tá, uma boa noite para todos. Tudo de bom. Danilo, Raimundo e todos os que participaram. Abração. Até mais. Até a próxima live. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Tá bom. Abração. Tchau.